Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, nas aulas anteriores nós falamos mais de teoria, agora eu vou resolver alguns exercícios de lei de Faraday e lei de Lenz para vocês. Bom, nós vimos na teoria que uma fé induzida ou uma corrente induzida, ela aparece em uma espira se houver a variação do fluxo magnético através daquela espira, através da área limitada pela espira. Bom, vimos também que esse fluxo magnético pode variar se o campo magnético variar, se a área variar ou se o ângulo entre o campo magnético e o vetor área estiverem variando com o tempo. Separei alguns exercícios que envolvam justamente esses três casos, tá certo? Para a gente ver como que funciona. Primeiro exercício: um material condutor elástico é esticado e usado para fazer uma espira circular com 12 centímetros de raio, que é submetida a um campo magnético uniforme de 0,8 Tesla, perpendicular ao plano da espira. Ao ser liberada, a espira começa a se contrair e seu raio diminui inicialmente a taxa de 75 centímetros por segundo. Qual é a força eletromotriz induzida na espira durante a contração? Então, primeira coisa, o campo magnético é uniforme e é perpendicular ao plano da espira. Então, nós temos aqui que a fé induzida é igual à taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo. E se o campo magnético é perpendicular ao plano da espira, o vetor DE é perpendicular à área da espira, logo o campo magnético vai estar paralelo ao vetor dA. Então, o fluxo magnético, que é a integral do campo magnético escalar dA, eu tenho módulo do primeiro vetor, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre os dois vetores, que é 0 graus. B, quem é dA? 2πr/dr, porque a nossa espira é circular. Então, o diferencial de área é 2πr/dr. B constante, 2π, integral de r dr, r ao quadrado sobre 2, que cancela com esse 2, eu tenho que o fluxo magnético é bπ ao quadrado. É bπr ao quadrado. Vamos achar, então, a fé induzida, que é a derivada desse fluxo em relação ao tempo. Bπ constante, dt de r ao quadrado. Então, nós temos que derivar o r ao quadrado e depois derivar o r em relação ao tempo. Então, r ao quadrado é 2r dr dt. Logo, a fé induzida vai ser o campo magnético π 2r dr dt. B, 0,8, π 2 vezes 2 vezes r, que é 12 centímetros, 0,12 metros, e a taxa de variação do raio, que é 75 centímetros por segundo, que é igual a 0,75 metros por segundo. A gente encontra que a fé induzida nessa espira circular elástica é 0,45 volts. Então, nesse exemplo, o que estava variando era a área. Neste segundo exemplo, o que vai variar vai ser o ângulo. Então, uma bobina retangular de comprimento A e largura B, com N espiras, gira com frequência na presença de um campo magnético uniforme B, como mostra a figura abaixo. A bobina está ligada a cilindros metálicos que giram solidariamente a ela e nos quais estão apoiados escovas metálicas que fazem contato com um circuito externo. Gira com frequência F, tá? Na presença de um campo magnético. Então, o que nós temos aqui? A bobina é ligada a cilindros metálicos que giram solidariamente, que estão apoiados em escovas metálicas que fazem contato com o circuito. Então, nós temos aqui, ó, a espira de lados B e A. Nós temos aqui, ligado a esse circuitinho aqui, nós temos um campo magnético que está entrando na página, tá certo? E a espira está girando nesse sentido.
Encontre a expressão para a força eletromotriz induzida. Bom, isso aqui que nós estamos fazendo aqui é o princípio de funcionamento dos geradores comerciais de corrente alternada. É o princípio básico do funcionamento dos geradores comerciais de corrente alternada. Então, vamos encontrar a força eletromotriz? Lei de Faraday. Fé induzida igual a menos derivada do fluxo magnético em relação ao tempo. Fluxo magnético integral de B escalar dA. B escalar dA é B dA cosseno θ. Observe que agora o ângulo vai estar variando. E quem é o θ? O θ, a gente lembra que a frequência angular, dθ, a velocidade angular, dθ, dt. Quando nós temos a frequência angular constante, nós podemos falar, a velocidade angular constante, nós podemos falar que é a frequência angular. Então, θ é igual a integral de ômega dt, ômega constante, integral de dtt, θ igual a ômega t. Então, no lugar de θ, eu substituo ômega t aqui. Nós temos uma integral de área aqui. Nós temos um retângulo que vai o x de 0 a A e o y de 0 a B. Então, nós temos aqui B, dA é dx dy, cosseno de ômega t. X de 0 a A, y de 0 a B. Então, o fluxo magnético vai ser B, integral de dx é x, de 0 a A. Integral de dy é y, de 0 a B, B. Cosseno de ômega t, porque o cosseno aqui está dependente do tempo, e a nossa integral não é no tempo, é em dx e dy. Então, ele é constante para esta integral. Encontramos aqui o fluxo magnético, vamos agora derivar o fluxo para encontrarmos a força eletromotriz induzida. B, A, Azinho, Bzinho, cosseno de ômega t, derivada do cosseno menos seno de ômega t, vezes a derivada do argumento, que é ômega. A fé induzida vai ser B, Azinho, Bzinho, que é a área da nossa espira, ômega, seno de ômega t. Esse menos cancela com esse outro menos. E esse N aqui, quando nós temos uma espira com N espiras, uma bobina com N espiras, elas estão bem juntinhas, então a gente pode multiplicar por N aqui na frente. Por isso que apareceu esse N aqui. Então, a nossa fé induzida vai ser N, campo magnético, vezes a área, 2πf, porque ômega é igual a 2πf, seno de 2πf vezes t. O que está na frente do seno aqui é a amplitude de oscilação dessa fé induzida. Então, nós encontramos a letra A, que é a fé induzida. Na letra B, ele pede para que valor de NAB, ou seja, número de espiras vezes A vezes B, que são os lados desse nosso retângulo, a força eletromotriz gerada tem uma amplitude de 150 volts. Ou seja, qual deve ser NAB para que a amplitude seja de 150 volts, quando a bobina gira com a frequência de 60 revoluções por segundo em um campo magnético uniforme de 0,5 Tesla. Então, eu vou pegar a amplitude aqui, igualar a 150. N, Azinho, Bzinho, que é o que eu quero descobrir, o campo magnético 0,5, 2πf, que é o ômega, é 120π. 60 revoluções por segundo é 60 vezes 2π radianos por segundo. Então, o ômega é 120π radianos por segundo. Isolamos aqui NAB, nós temos que a nossa espira tem que ter o número de espiras vezes os lados dessa espira tem que ser igual a 0,796 metros quadrados para que nós consigamos uma amplitude de 150 volts.
Então, vocês viram aqui que o que está variando, nesse caso, é o ângulo entre o campo magnético e o vetor dA. O próximo exercício, nós já temos aqui um campo magnético que está variando com o tempo, ó, 4t² vezes y. Então, na figura abaixo, uma espira quadrada de 2 centímetros de lado é submetida a um campo magnético dirigido para fora da página, olha os pontinhos aqui, ó, para fora da página, cujo módulo é dado por B igual a 4t² vezes y, onde B está em Tesla, T em segundos, y em metros. Qual o valor absoluto da força eletromotriz e qual o sentido dessa força eletromotriz induzida na espira em T igual a 2,5 segundos? Novamente, a lei de Faraday. Vamos achar o fluxo para depois derivar o fluxo e achar a fé induzida. Integral de B escalar dA, módulo do primeiro vetor, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre os dois. O ângulo entre os dois é de 0 graus. O vetor dA vai estar perpendicular à área da espira, que logo vai estar paralelo ao campo magnético. Aqui, a nossa área, nós temos aqui um dA, que vai ser um dy vezes um dx. Então, nós temos o B, 4t² y, dA, que é dx dy. O x vai de 0 a 0,02 metros. O y vai de 0 a 0,02 metros. É uma espira quadrada de 2 centímetros de lado. 4t² é constante nessa integral. Integral de dx é x, que vai de 0 a 0,02. Integral de y dy é y² sobre 2, que também vai de 0 a 0,02. Substituindo os valores aqui, nós encontramos que o fluxo magnético é 1,6 vezes 10 a menos 5t². Derivando o fluxo em relação ao tempo, nós temos derivada de t², 2t, então 2 vezes 1,6 dá 3,2 vezes 10 a menos 5t, que é a nossa força eletromotriz induzida em função do tempo. Para t igual a 2,5, que é o que ele pede, nós temos que a fé induzida vai ser 8 vezes 10 a menos 5 volts neste tempo. Agora, qual é o sentido da corrente? Observe que o campo externo está perpendicular à espira, né? E está saindo da página. Ele está aumentando com o tempo. Olha o t² aqui. Então, o fluxo através dessa espira está aumentando porque o campo está aumentando com o tempo. Então, vai surgir uma corrente induzida nessa espira que vai criar um campo magnético induzido contrário a este campo externo, visto que ele está aumentando. Se ele estivesse diminuindo, a corrente iria ser no sentido contrário e teria o mesmo, e o campo magnético induzido pela corrente teria o mesmo sentido do campo. Mas nesse caso, como o campo está aumentando com o tempo, o fluxo está aumentando com o tempo, porque o campo está aumentando com o tempo, então vai surgir uma corrente que vai criar um campo magnético induzido contrário a este campo que está aumentando. Bom, esses 3 exemplos, nós falamos da variação da área, variação do ângulo e variação do campo magnético. São as 3 formas de variarmos o fluxo magnético. Este próximo exercício aqui, ele vai misturar um pouquinho da matéria anterior, que é campo magnético criado por correntes, e juntá-lo à lei de Faraday. Observe o seguinte, nós temos aqui uma corrente, um fio que está passando uma corrente. E qual é o campo magnético criado por essa corrente aqui? Por esse fio que está passando essa corrente? A gente já calculou, é μ0I sobre 2πr, onde r é a distância ao fio.
Então, eu tenho aqui, olha, 2π μ0 vezes essa corrente, 2πr. Por isso que eu coloquei esse Rzinho aqui, olha. Tá? Bom, o campo, ele vai estar variando aqui dentro da nossa espira. Por quê? Porque o campo, ele está diminuindo com R. Se ele está variando a intensidade dele, nós vamos ter uma fé induzida aqui dentro. Então, vamos ler o problema? A figura mostra uma barra de comprimento L de 10 centímetros que é forçada a se mover com velocidade escalar constante de 5 metros por segundo ao longo de trilhos horizontais. A barra, os trilhos e a fita metálica na extremidade direita dos trilhos formam uma espira condutora. A barra tem uma resistência de 0,4 ohms. A resistência do resto da espira é desprezível. Uma corrente igual a 100 amperes que percorre um fio longo situado a uma distância de 10 milímetros, uma distância A de 10 milímetros da espira, produz um campo magnético não uniforme que atravessa a espira. Determine a força eletromotriz e a corrente induzida na espira. Bom, a força eletromotriz derivada do fluxo em relação ao tempo. O fluxo, B escalar dA. B, módulo de B, módulo de A, cosseno de 0 graus, porque os vetores são paralelos, o B e o dA. Quem é o campo magnético que está passando aqui dentro dessa nossa espira aqui, que está fluindo aqui? É o campo magnético criado por esse fio que está passando corrente. Então, o campo magnético é μ0i sobre 2πr. Quem é o dA? O dA é o dx, um infinitesimal do eixo do x aqui, e o dr, um infinitesimal desse eixo R aqui. O meu dx vai de onde até onde? Vai de 0 a x. E o meu dr, olha só, vai para ter esse comprimento L aqui, vai de A, que é esse início aqui, meu R, até L mais A. Por isso que está aqui, de A até L mais A é o limite de integração em R. E de 0 até x, o limite de integração em x. O fluxo, então, vai ser μ0i, 2πr, integral de dx é x, que está de 0 a x, porque o nosso x está variando, né? E dr, integral de dr sobre r, ln de r. Então, nós temos μ0i x sobre 2π, ln de r. R vai de A até L mais A. Então, ln de A mais L menos ln de a gente pode colocar ln de A mais L sobre A. Subtração de logaritmos neperianos. O fluxo, então, é dado por essa expressão. Encontrado o fluxo, vamos derivar o fluxo em relação ao tempo. O ln não está variando, μ0 é constante, I é constante, 2π, tudo é constante em relação ao tempo, exceto o x, porque essa barra está sendo forçada a se mover com velocidade constante. Então, nós temos aqui dx dt é a velocidade com que ela está se movimentando. Encontramos aqui a força eletromotriz que foi induzida aqui nessa nossa espira. A corrente induzida da espira. Olha só, ele deu a resistência. A barra tem uma resistência de 0,4 ohms e a resistência do resto é desprezível. Então, fé induzida é igual
a corrente induzida vezes a resistência. Então, basta você pegar esse resultado aqui e dividir pela resistência que você vai ter a corrente induzida. Se perguntasse qual é a potência dissipada, I ao quadrado vezes R, certo? Basta substituir o valor de I, levar ao quadrado e multiplicar pela resistência. Bom, meninos, por hoje é só. Nós vimos mais uma maravilha, né, da física, né? Meu filho até brincou comigo, mãe, você fica empolgada, mas dá para empolgar mesmo. Você vendo aqui um fio passando corrente, criando um campo magnético. Aí esse fluxo do campo magnético variando, criando uma corrente. Então, uma corrente no fio cria um campo magnético. Aí, o fluxo desse campo magnético, variando no tempo, vai criar uma corrente aqui nessa nossa espira. Então, quer dizer, é tanta coisa bonita, né? Que a gente se empolga mesmo. Bom, fiquem com Deus e até a próxima. Um grande beijo.